Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Conhecimento Aplicado. Eu sou o George e hoje vamos dar continuidade àquele nosso curso de mecânica automotiva e a pedidos vamos falar sobre o sistema de arrefecimento. Então se você já vem acompanhando nossos vídeos, vem te ajudando de alguma forma, não esquece de largar aquele like e se inscrever no canal. E se você é novo por aqui, não esqueça de conferir as nossas playlists que está muito bacana, falo sobre muitos assuntos aqui no canal. Não deixe de conferir, tudo gratuito, sem enrolação, sem chamar para comprar curso. Tá tudo aí nas playlists, pode acompanhar que tá muito bacana. E eu queria fazer um pedido que as aulas vêm ficando muito longas, eu sei. E só que o é detalhado é curto, não tem como ser um ou outro, né? Então eu venho pedir um pouco de paciência, que hoje a aula tá bacaninha, vai ficar um pouquinho longa, mas vale a pena ficar comigo até o final. Então vamos lá, vamos para o vídeo, o sistema de arrefecimento. E o que você irá aprender hoje? Conceito de sistema de arrefecimento, tipos de sistema de arrefecimento, princípio de funcionamento, né? Principais componentes do sistema de arrefecimento e principais defeitos do sistema de arrefecimento. Bastante coisa, né? Então vamos lá, sem mais demoras. Então, afinal, o que é um sistema de arrefecimento? É um sistema auxiliar, vimos aqui o que é sistemas auxiliares, né? Cuja finalidade é manter o motor em uma faixa ideal de temperatura para o funcionamento, né? Conforme o projeto. Há veículos que trabalham em faixas de temperatura mais baixa, outros que trabalham em faixas de temperatura mais altas. Depende do projeto, depende da construção do motor. E o que é que determina a temperatura? O local onde o carro vai ser, no caso, ele vai ser vendido, o tipo de sistema que ele vai utilizar, os componentes, a taxa de compressão do motor, se o motor é de alta performance, se o motor é de um carro de passeio, se é um veículo de carga, muitas coisas podem determinar. Mas em média, os veículos eles variam a temperatura entre 80 a 110 graus, né? Não é uma regra. Como eu falei, depende de cada fabricante, mas em média os carros eles variam essa temperatura aí, mais ou menos nessa faixa de temperatura. E ao longo do vídeo vamos explicar como determinar se essa faixa de temperatura está ideal ou não, né? Vamos lá, vamos continuar. Então, quais são os principais tipos de sistema de arrefecimento? No caso, é o refrigerado a ar, que hoje não tem mais, está em desuso, mas eu tenho que falar aqui porque faz parte da mecânica automotiva, da historicidade da mecânica automotiva, e o sistema refrigerado a líquido de arrefecimento, né? À esquerda nós temos aqui o motor boxer de Fusca, refrigerado a ar. Se você não entendeu o que é um motor boxer, tem uma aula aqui já sobre blocos de motor, não esquece de dar uma conferida lá. Então ele é caracterizado por essas alhetas aqui, ele tem essas alhetas, que essas alhetas é que fazem a troca de calor, né? E geralmente existe um ventilador onde força o ar a passar por essas alhetas, né? Então vamos falar sobre ele aqui, né? Temos aqui um motor de moto. Então você consegue encontrar ainda em motos, principalmente as de baixa cilindrada, os motores que são refrigerados a ar, né? Então aqui temos um motor aqui, provavelmente uma moto 150, 125, que essas motos ainda são refrigeradas a ar. E quais são as vantagens, né? Não é um sistema que não tem suas vantagens, ele tem suas vantagens. Não há peças móveis. Então, por não ter peças móveis, a manutenção do sistema de refrigeração é baixíssima. Praticamente só quebra o ventilador, né? Que é uma peça móvel, não deixa de ser uma peça móvel, mas é a única peça móvel que poderia quebrar. Então, sem risco de contaminação. Por não ter um líquido de arrefecimento, também não tem risco de contaminação, né? Contudo, as desvantagens são imensas. O motor ele é extremamente ruidoso. Aquele som que você escuta do Fusca andando, aquele som barulhento, aqueles carros Gurgel, enfim, todos os carros que são refrigerados a ar, aquele barulho, aquele som característico é devido ao motor ser refrigerado a ar, porque em volta dos cilindros fica água, ajuda a conter o som, o barulho do motor, né? E não há controle de temperatura nenhum, né? Então, ou seja, se o carro superaquecer, ele vai fundir e pronto, você não vai ter como saber a temperatura. Você pode até colocar um sensor de temperatura, mas você não tem um controle da temperatura, você não pode determinar se vai ficar mais alto ou mais baixo a temperatura do motor, né? Então, o que é que isso faz? O consumo que vai ser mais elevado, dificuldade na partida, taxa de compressão reduzida, né? E o que vai influenciar no consumo. Dificilmente você vai conseguir
turbinar um carro desse, porque quando você turbina o carro, ele injeta mais combustível e ar, então a queima é mais intensa. Logo, como é que se chama? Ele vai tender a aquecer mais, então os sistemas de arrefecimento a ar praticamente foram abolidos completamente de carros, né? E você encontra ainda em motos de baixa cilindrada. Então, o sistema de arrefecimento líquido, esses são os que você vai encontrar em 99,9% dos carros que estão circulando por aí. Tirando Fusca, Brasília, é esse o sistema de arrefecimento que você vai encontrar. E quais são as vantagens do sistema refrigerado a líquido? O controle de temperatura preciso, então você consegue melhores taxas de compressão, o motor é mais... tudo que é o oposto do outro, menos ruidoso, né? Contudo, quais são as desvantagens, né? Logo, para você ter esses benefícios, você tem que pagar o preço, que é a manutenção mais complexa e mais cara. Tem várias peças, não é um sistema que só tem as aletas e o ventilador, tem várias peças, como vamos mostrar aqui. Então, logo, fica muito mais caro a manutenção desse sistema, né? Então vamos lá, qual é o seu princípio de funcionamento? Ele tem um princípio, todo o sistema de arrefecimento líquido ele parte de um princípio. Uma bomba centrífuga circula o líquido de arrefecimento pelas galerias no motor. Galerias são aquelas partes em volta dos cilindros, como eu falei aqui já na aula de bloco de motor. E esta passa pelo radiador perdendo a temperatura. Então, quando o líquido passa pelas galerias, ele ganha temperatura. E quando ele passa pelo radiador, ele perde temperatura. Vamos ver aqui nessa imagem que fica mais fácil, né? Então, nessa imagem aqui podemos ver o seguinte, né? Vamos começar aqui. Aqui é uma bomba de água que ela circula a água pelo motor. Onde está azul quer dizer que a água está fria. E quando ela está vermelha quer dizer que está quente, né? Então, ela circula a água pelos cilindros aqui em volta dos cilindros. Ganha temperatura e ela fica vermelha, tá vendo? E quando ela fica vermelha, ela passa aqui pela válvula termostática, vai no radiador e perde temperatura, né? E por perder temperatura, ela volta novamente para o motor, né? Então temos aqui alguns componentes que vamos falar detalhadamente sobre eles, né? E só que em especificamente eu tenho que falar agora porque não está previsto nessa aula, né? Que é justamente esse trocador de calor aqui que é do ar quente do carro. Então quando você em regiões mais para o sul do nosso país aqui, que é o clima mais frio, muitas pessoas podem optar em usar o aquecedor. Então, ao usar o aquecedor, a energia que aquece o interior do carro vem do líquido de arrefecimento. Então, ele tem um trocador de calor interno. Então, um adendo aqui, se por exemplo você está vendo água no seu carro, no interior do seu carro, e você não sabe de onde vem, provavelmente, né, uma das prováveis situações é que esse radiador interno, né, o radiador do aquecedor interno pode estar furado. Então é bom você dar uma verificada nisso, que se esse aquecedor interno estiver furado, pode vazar água para o interior do seu carro. Muitas pessoas removem, isolam esse aquecedor. Não existe um problema em você isolar esse aquecedor se você não quer usar o ar quente do carro, né? Então muitas pessoas quando instalam GNV no carro, eles pegam as mangueiras, já botam para o aquecedor do redutor. Isso é uma coisa muito comum e não existe um problema em si, porque o principal trocador de calor do carro é o radiador. Então isso é só uma observação. Então vamos dar continuidade aqui e vamos falar de cada peça detalhadamente, né? Então vamos lá. Quais são os principais componentes do sistema de arrefecimento? Eu já vou falar dos componentes e em seguida já vou falar dos defeitos, né? O radiador, a ventoinha, o sensor de temperatura, a bomba centrífuga, as mangueiras e o mangote, né? Válvula termostática, tanque de expansão e o próprio líquido de arrefecimento. Olha quanta coisa tem em relação ao sistema refrigerado a ar, né? Então vamos lá, vamos falar de cada um. O radiador ele é o responsável pela troca de calor, né? Ele tem essas aletas toda furadinha aqui parecendo com ar-condicionado de casa ou até o próprio condensador do ar-condicionado do carro. E ele, quando a água passa dentro dele e o ar que passa pelas essas aletas, pequenas aletas que tem nele, rouba essa temperatura, troca esse calor com o ar. Então o calor que está no interior do motor do carro passa por essas aletas, trocando o calor
e assim fazendo com que diminua a temperatura, né? Por convenção, né? Se tiver um carro que seja diferente disso, eu desconheço. A água quente geralmente entra por cima do radiador e sai por baixo, justamente por causa de uma questão de densidade, né? Então, se você quiser saber o caminho da água, você já vai ter mais ou menos uma ideia que ela praticamente entra por cima e sai por baixo do radiador, porque a água quente ela tende a ser menos densa, né? Então ela tende a ficar mais na superfície. E quais são os principais defeitos que pode dar no radiador? Ele pode furar ou entupir. O que pode fazer ele furar? Se você estiver dirigindo um carro e uma pedra bater no radiador, ele pode furar, por exemplo. Ou a corrosão química por não usar o líquido de arrefecimento, pode fazer também ele furar. E entupir, o que mais faz ele entupir é contaminação no líquido de arrefecimento ou a própria oxidação do motor, né? O motor geralmente tem blocos de ferro ou de alumínio, e se você usar somente água, acelera o processo de corrosão, e ao acelerar o processo de corrosão, essa corrosão entope o radiador. Então, existem lugares onde as pessoas desmontam essas tampas e injetam, no caso, umas lâminas e desentopem. E muitas vezes, se o caso for muito crítico, provavelmente poderá ter que trocar, né? E outros lugares também solda o radiador, né? Nenhum desses processos eu recomendo a substituição por uma peça nova, mas porque outras partes podem estar comprometidas, não é somente aquele local isoladamente onde furou, a não ser que seja uma pedra, né? Mas que pode estar comprometido, outras partes podem estar comprometidas e você vai ficar o tempo todo tendo problemas com isso. Então eu recomendo a substituição. A ventoinha é responsável pela circulação do ar, né? Aí você poderá dizer assim, mas o radiador já não fica na frente do carro quando recebe todo aquele ar. Mas se porventura você estiver em um engarrafamento, por exemplo, então a ventoinha ela vai forçar o ar passar pelo radiador e trocar calor, né? E quais são os principais problemas que podem dar na ventoinha? Os principais problemas é queimar o motor. Ele pode queimar o motor, né, por horas de funcionamento, pode vir a queimar, ou por um curto que der no carro pode vir a queimar. Muitas vezes as pessoas que gostam de passar com o carro pela lama, não sei o que, ela pode ficar uma quantidade de lama muito elevada, travar o hélice e queimar o motor. Isso é uma coisa que pode acontecer. E uma coisa também que pode acontecer é a quebra das pás ou da base, né? Essa estrutura que tem em volta das pás, elas podem quebrar e aí você vai ter que substituir por um novo radiador, né? Uma nova ventoinha. Então, esses aqui são os principais problemas que pode dar na ventoinha. Eu coloquei ventoinha, né, mas é o sensor de temperatura, né? Sensor de temperatura, qual é a finalidade dele? Ele é responsável por identificar a temperatura do motor, né? E o que é que ele faz? O que é que tem a ver isso? Os carros modernos, eles são controlados o seu radiador através da própria central de eletrônica, né? Então, quando ele é controlado pela central eletrônica, ela que determina a hora de entrar e sair, no caso, a ventoinha. Claro que não é um comando direto, passa por um relé, né? Quando a gente for falar sobre a parte de injeção eletrônica, eu vou falar mais sobre essa parte mais detalhada, mas todo carro tem um sensor de temperatura. Os carros que são mais antigos, eles têm um sensor de temperatura para a própria central de injeção eletrônica e outros que têm outro sensor somente para alarmar, que é esse que o pessoal chama cebolinha, que é um termointerruptor, né? Ele tem uma pequena lâmina que ao aquecer ela se dilata e ao se dilatar ela arma ou desarma a ventoinha, né? Também passa por um relé, sempre passa por um relé que é para poder fazer o chaveamento disso, né? Porém, nos carros modernos isso não é mais encontrado, é encontrado apenas um único sensor, né? Então isso é uma curiosidade aí para quem tiver fazer manutenção, procurar saber, vai olhar nos radiadores modernos e não vai ver nenhum tipo de cebolinha, diferentemente dos carros antigos. Vamos dar continuidade. A bomba centrífuga, né? A bomba centrífuga ela pode dar vários defeitos, geralmente é uma peça bem durável, né? E os principais defeitos que pode dar dela é justamente pelo uso inadequado do líquido de arrefecimento, né? Então, usar o líquido de arrefecimento a gente já viu aqui que é algo muito importante, né? Então, o que é que acontece? Ela é acionada pela correia dentada, né? Então, aqui temos a correia dentada no motor, né?
e aciona, no caso, a bomba d'água. Ela está aqui, ó, a bomba d'água é acionada. E ela tem essas alhetas aqui, né? Ela é chamada de bomba d'água no dito popular, né? No vulgo popular, mas ela é uma bomba centrífuga. E quais são os principais defeitos que pode dar nela, né? Geralmente, quando ela dá problema, ela pode chegar a dar barulho ou vazamento. Esse é o que identifica mais que a bomba d'água deu problema. Ela faz algum barulho ou ela vaza. Então é vazamento pelo selo, né? O selo é essa retenção que fica aqui. Imagina que a água que está circulando aqui ela não pode sair do motor, né? Então, por ela não poder sair do motor, tem um selo aqui que faz, que é como se fosse uma retenção para evitar sair, né? A água. Então, vazamento pelo selo, o rolamento danificado, por isso vai fazer o barulho, né? O eixo vai ficar balançando e provavelmente vai danificar o selo posteriormente. E as paletas quebradas, né? Existe quando uma pessoa não troca o fluido de arrefecimento, ela vai deteriorando essas paletas até o ponto que ela quebra. Quando ela quebra, às vezes no próprio invólucro dela fica batendo aqui, você consegue também ouvir o barulho quando ela está quebrada. Vamos lá, vamos dar continuidade. Os mangotes, né? Os mangotes eles transportam a água, né? Dentro do motor existem várias regiões que tem água passando, que aquece, no caso, o corpo borboleta, que circula água por várias regiões do motor, como eu falei, do aquecimento do ar quente. E esses mangotes podem vir a furar ou rasgar, né? E ressecar. Como por ser um produto à base do petróleo, com o tempo ele tende a ressecar mesmo, né? Então você vai ter que substituir. Mas tem uma vida muito longa. O que faz diminuir a vida é o não usar o líquido de arrefecimento ou deixar cair algum produto químico em cima dessas mangueiras. Exemplo de produto químico, você leva para um local para lavar o motor do seu carro e o cara vai usar um produto, sei lá, tipo querosene, diesel. Esse produto pode tender a ressecar não só essas mangueiras, quanto outras partes de plástico e de borracha do seu motor. Então evite levar seu carro para lavar o motor com algum tipo de produto químico que você desconheça, né? Se realmente é adequado para lavar motor de carro, né? Então a válvula termostática, essa daqui é a vilã, essa é a vilã do sistema de arrefecimento, né? Todo mundo odeia ela. Ela é responsável por fazer com que o líquido de arrefecimento ele chegue na temperatura mais rapidamente. Então imagina que você está de manhã, vai ligar seu carro está frio, e aí você precisa ligar seu carro para sair com o carro de manhã, e até ele alcançar a temperatura ideal de funcionamento, seu carro vai consumir mais, pode ter falhas e tal. Então ela prende a água dentro das galerias, evitando que essa água circule, fazendo com que o motor ele aqueça mais rapidamente. Quando aquece a temperatura ideal, ela tem aqui um sistema interno que faz com que dilate e ela abre. Quando ela abre, a água circula normalmente, fazendo com que seu carro refrigere normalmente. E qual é o principal defeito que ela dá? Ela não abre. E quando ela não abre, a água não circula e o carro superaquece e ferve. Então tem muita gente que remove essa válvula. E qual é o grande problema de remover? Muitas pessoas dizem que o carro fica melhor e tal, tudo balela. Quando você remove, o carro demora bastante a chegar na sua temperatura ideal de funcionamento. A depender do trajeto que o cara faça, nem vai chegar na temperatura ideal de funcionamento. Então, evite fazer isso, né? Remover a válvula. Se for um caso de emergência, você estiver numa viagem longa, você não encontrar a válvula, deu problema da válvula, você remove. Quando puder, o primeiro local que você chegar, você vai colocar a válvula termostática novamente para que o seu carro funcione perfeitamente, né? Então vamos lá. O tanque de expansão. Qual a função do tanque de expansão? Tudo que aquece tende a aumentar a pressão, né? Quando o líquido de arrefecimento ele chega numa temperatura elevada, ele tende a gerar vapores. E esses vapores têm uma pressão adequada a estar dentro. Então, para evitar sobrecarregar o sistema de arrefecimento, temos um reservatório que, além de ter uma quantidade de água, digamos assim, de reserva, né, digamos assim, para fazer a circulação adequada, ela também contém a dilatação desses vapores, né? E não podemos falar do tanque sem falar da sua
vamos para a sua parte principal, que é a tampa. E a tampa não é uma tampa qualquer, né? Essa tampa também é uma válvula. No interior dela tem uma mola, onde é uma mola calibrada. Por exemplo, vemos que essa daqui está calibrada para 1/4 de bar de pressão, né? Tem um cálculo, força sobre área, mas isso não importa, que faz com que, ao chegar nessa pressão, se porventura o carro estiver aquecendo e a pressão aumentar demais, né? Ele vai liberar a pressão por essa tampa, né? Então, quando você vê o carro fervendo, não é porque a tampa está frouxa, não. É porque pode ser que essa tampa, o carro esteja aquecendo por algum motivo. E aí está liberando a pressão para evitar explodir todo o sistema, libera por essa tampa aí. Então, ela é muito importante. E ela é muito barata. De todas as partes do sistema de arrefecimento, talvez essa seja a mais barata, né? E o problema que pode dar no tanque em si é só um vazamento ou uma quebra, né? Em si ele não dá muito problema não. Ele vai ficando amarelado com o tempo, mas em si quebrar ele não quebra não, né? E o que faz ele amarelar, por incrível que pareça, é água com cloro. É o que faz ele amarelar, né? Se você usar líquido de arrefecimento, muito provavelmente não vai amarelar. Mas a água com cloro faz com que ele amarele, né? Mais uma curiosidade aí bem interessante. E essa válvula simplesmente ela para de vedar. Quando ela para de vedar, ela vaza também. Então você vai lá, substitui, não tente botar nenhum tipo de borracha. Bem como os mangotes aqui. Não pegue uma mangueira de água comum e coloque no seu carro. Porque uma mangueira de água comum ela não está preparada para aguentar essa pressão, essa temperatura do carro, né? Por mais que na mangueira esteja escrito 100 graus, tal, essas mangueiras aqui elas são feitas de silicone, são apropriadas, são trançadas por dentro. Se você pegar uma mangueira de água comum, muito provavelmente ela vai se arrebentar. Não faça isso. Coloque as mangueiras apropriadas. Eu posso pegar de um carro e colocar em outro? Se couber, tudo bem. Agora, se não couber, coloque a mangueira original. Não compre mangueira metro e coloque que não dá certo. Então vamos lá. E o principal, talvez, na minha opinião, e que é o mais negligenciado, é o próprio líquido de arrefecimento. Ele é um componente do sistema de arrefecimento. Que é o seguinte, ele tem propriedades anticorrosivas, anticongelamento, ele tem propriedade para ferver em temperaturas mais elevadas. Então ele é um líquido em especial, totalmente diferente da água comum da torneira, ou água mineral, ou água de ar-condicionado, ou água desmineralizada. Não, é o líquido de arrefecimento projetado para o seu carro. Água desmineralizada, a depender do fabricante, ele recomenda você colocar uma quantidade de solução do líquido de arrefecimento que seria um concentrado, mais a água desmineralizada vendida pelo próprio fabricante, né? Eu, particularmente, eu prefiro os líquidos já prontos, né? Que você compra já pronto e só coloca do carro, né? De preferência, os originais de marcas, tipo da Chevrolet, da Honda, da Toyota. Na impossibilidade, existem marcas que são melhores, né? Geralmente, essas são mais caras e é por isso que faz com que as pessoas coloquem água no lugar do líquido de arrefecimento, né? Então, quais são os principais defeitos que pode dar no líquido de arrefecimento? Você botar água no lugar, vai dar defeito, vai dar problema no carro, né? Contaminar, exemplo, você foi lavar o carro e caiu algum tipo de solução diesel, detergente dentro, alguma coisa vai contaminar e vai prejudicar, né, a composição do líquido, né? Então não faça isso. Vou lavar o sistema aqui, aí você coloca, sei lá, um álcool, sei lá, para lavar o sistema de arrefecimento, dá na sua cabeça, vou botar diesel para lavar o sistema, e na hora de você colocar novamente o líquido de arrefecimento, ele vai estar contaminado, né? Então evite fazer isso. Não substituir no prazo adequado, né? Então ele tem um prazo adequado. Então, por exemplo, alguns fabricantes dizem que é 2 anos, outros que é por quilometragem, outros que são 5 anos. Vai depender do fabricante, do líquido de arrefecimento e do fabricante do carro. Então, olha o manual do proprietário que vai estar lá as informações adequadas, né? E por fim, a baixa qualidade. A pessoa quer economizar e aí coloca um produto de baixíssima qualidade, né? Os mais baratos, eu não quero citar o nome de marcas aqui, né? Porque eu não tenho nenhum tipo de patrocínio para poder fazer isso. Mas você chega lá, vai ter um de 15 e vai ter um de 3 reais. É óbvio que o de 15 ele
provavelmente vai prometer aquilo que cumpre, diferentemente daquele de R$3, né? Então, se atente sempre a esse tipo de coisa, né? Então, como de sempre, se você gostou e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E comente se você tem alguma dúvida ou sugestões. Eu estou aqui, sempre respondo aquelas dúvidas que são deixadas aqui no comentário. Então, muito obrigado e até a próxima.